Olá, está começando mais um podcast. Nós somos Leone e Hugo, da equipe intitulada Marcelo Ridente, e aqui será discutida a Revolução de 32. Bom, primeiro é necessário apresentar um panorama político. É bom saber que houve uma revolução anterior, que foi a Revolução de 30, e que foi o fim da política café com leite, na qual os principais protagonistas eram os estados de Minas Gerais e São Paulo. No lugar de Washington Luiz, até então presidente, foi posto um governo provisório, perdão, liderado por Getúlio Vargas, o que de certa forma não agradava os paulistas que queriam Júlio Prestes. O sucessor eleito nesse novo modelo, Getúlio governava de forma discricionária, por meio de decretos, sem respaldo de uma Constituição e de um poder legislativo, pois o mesmo revogou a Constituição e absorveu o Congresso. De certa forma, denota um autoritarismo por parte do governo provisório. Bom, e além disso, também é necessário saber os eventos que antecedem o conflito, que foi os eventos que sucederam a Revolução de 30 e antecederam a Revolução de 32. Eles aumentaram a insatisfação da classe média e da elite paulista. Primeiro foi a indicação de João Alberto de Barros, que era um tenente pernambucano. Ele foi indicado para interventor do estado de São Paulo. E o pessoal, no caso era a classe média e a elite paulista, não gostou da indicação por ser alguém que não era do estado de São Paulo e entre outros fatores ideológicos. Houve também nesse período a crise de superprodução do café. Outro fator também foi a morte de 4 jovens que tentaram adentrar a sede do Partido Popular Paulista, que mais tarde se tornou o MMDC, acredito que essa seja o nome da sigla. E também houve o rompimento do Partido Democrático com o governo. E tudo isso foi aumentando a insatisfação dos paulistas ao longo do tempo, até culminar na Revolução de 32. Exatamente. E essa insatisfação dos paulistas, ela foi aumentando o número de revoltosos. Porque entre eles havia uma ideia de que os paulistas eles foram prejudicados pelo governo provisório e para eles o governo provisório ele era centralizador, autoritário e ele estava demorando para sair do poder. Além disso, tiveram também as medidas populistas que foram adotadas pelos tenentes. Sobre as pautas, os revoltosos eles esperavam uma nova constituição e o fim desse governo provisório, do voto secreto e uma reconstitucionalização. Bom, complementando o que Hugo acabou de falar, a Revolução de 32 teve início como a revolução dos cafeicultores da classe média, mas logo teve a adesão popular. Em 24 de maio de 1932 foi fundado o movimento MMDC. Já em 4 de julho de 32, São Paulo declara guerra ao governo central. E para isso foram feitos cartazes convocando os paulistas à guerra. Juntaram 10 mil voluntários para combate e também foi realizada uma campanha para arrecadar recursos para a Revolução. Ficou conhecida como Ouro para o Bem, que basicamente se tratava de, um, de uma espécie de altar para colocar pertences, como alianças, objetos feitos de ouro, justamente para poder ajudar a financiar os revolucionários de 32. Bom, no início alguns estados mostraram apoio à causa paulista, mas na hora do conflito recuaram. E com a limitação de recursos e menos combatentes que o governo central, os revolucionários eventualmente foram vencidos. A título de curiosidade, permeia uma certa narrativa de que um dos motivos do suicídio de Santos Dumont foi a Guerra de 32. Bem interessante pensar sobre isso. Curiosidade sobre Santos Dumont é algo que realmente eu só fui saber após assistir o documentário. As pessoas comentam que ele não aguentou ver sua invenção ser utilizada para guerra. E, infelizmente, foi um dos motivos pelo qual ele acabou tirando a própria vida. E isso nos leva à finalização do podcast com a pergunta: por que assistir esse filme?
Então, o documentário ele retrata um momento muito importante da história brasileira. Ele traz informações e imagens que ajudam a compreender melhor o período de conflito que aconteceu aqui no Brasil. Além disso, ele também faz uma reflexão sobre a importância da democracia e os desafios para que ela possa ser alcançada. Além disso, tem o resgate histórico e a reflexão sobre a democracia. Assistir esse filme é valorizar o cinema brasileiro e a cultura regional, e bem como obter um maior aprofundamento no conhecimento sobre a história do Brasil. Obrigado, e este foi o nosso